Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje vim trazer a famigerada, a famosa tag 50%, que nada mais nada menos são perguntas que eu irei responder aqui com vocês sobre um balanço de leituras do primeiro semestre. Então, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de junho pra fechar aí os 6 meses e a gente dá continuidade depois no próximo semestre do ano. Então essas perguntas são equivalentes ao primeiro semestre ali de janeiro a junho do ano de 2025. Eu separei essas perguntas, eu sigo um padrão de perguntas, porque se você pesquisar essa tag tem de todo tipo, com todo tipo de pergunta, porque você modifica, você põe as perguntas que você quiser, basicamente, é só você estar respondendo ali os seus livros, né, do ano. Então eu tirei algumas perguntas que eu não tinha resposta, então eu tirei. E adicionei outras, dei uma modificada, uma melhorada, enfim, então continua sendo a mesma tag. Até o ano retrasado eu sempre respondia no Instagram. Ano passado eu respondi aqui no YouTube e esse ano também vou responder aqui porque eu consigo conversar melhor, consigo mostrar melhor os livros. E é isso. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta, que é o melhor livro até agora, sem dúvida nenhuma, não consegui pensar em outra resposta, foi Cujo, do Stephen King. E eu li esse livro bem no comecinho do ano, tá, gente? Acho que eu li em janeiro, fevereiro esse livro. E mesmo assim, ele ainda continua sendo o melhor livro do ano até agora, pelo menos até agora em junho, né? E aqui a gente vai ter a história do cachorro Cujo, que ele é um cachorro dócil, um cachorro grande, mas um cachorro dócil, bem amigável. Porém, ele acaba pegando raiva de um animal selvagem. E aí a gente acompanha a história aqui do Cujo virando outro animal, né? Um animal com raiva, um animal que quer matar as pessoas. E a gente também vai ter aqui uma mãe e um filho que ficam presos com esse cachorro, tentando escapar dele e tudo. Então, é uma história bem diferente. Você pensa, tipo, nossa, um cachorro assassino. E aí, no final, você fica, nossa, um cachorro assassino. Sabe, você fica muito assim, cara. É uma história muito diferente. O King traz uma carga emocional nesse livro. Ele traz uma escrita muito diferente nesse livro. E ele tem uma coisa, tipo assim, um jeito de levar essa história aqui que não é tão comum nos livros dele. Sem muita enrolação, sabe? Sem muita encheção de linguiça. Tanto que ele não é um livro tão grande assim. E essa edição é perfeita da biblioteca do Stephen King. Então, assim, ele é um livro bem diferente dos livros do King, assim, um jeito de ser escrito, um jeito de levar a história. E assim, enfim, eu sou encantada por essa história, eu amei. Eu chorei com o final. Tem até vlog aqui perdido aí no canal, eu chorando. Enfim, muito bom, meu favorito até agora. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos o pior livro até agora, também não consegui pensar em outro, que foi Flores Partidas. Esse livro aqui me prometeu muita coisa, não me entregou nada. Ele é um livro grande, tá? Ele é um livro grandinho, que só me enrolou o livro todinho, sabe? A minha nota final pra ele foi 2 estrelas ou 2,5 no máximo. E o que me cativou nesse livro foi a escrita da autora. Então me deixou bem interessada, bem, sabe? Tanto que eu consegui terminar o livro, levar o livro até o final. Ele tá torto. Porque a escrita da autora é muito boa, mas é só. A história me enrolou, o livro todinho, um livro desse tamanho, me enrolou. Chegou no final, o final era o que eu tava imaginando desde o começo, que a gente tava prevendo desde o começo. Então, assim, bem clichêzão de suspense mesmo. E fiquei querendo mais e tive menos. Então, assim, foi a minha maior, o pior livro até agora, infelizmente, foi Flores Partidas. Mas eu quero dar uma segunda chance para a autora. Eu tenho outro livro dela aqui na minha estante. E eu quero sim dar uma segunda chance para ela, porque pode ser que esse aqui não tenha funcionado comigo e um outro livro dela funcione. A terceira perguntinha é um livro que te fez chorar. Eu acho assim, que eu nem precisava colocar essa pergunta, nem muito menos respondê-la, né? Que é Uma Vida Pequena. Então aqui estamos com esse querido aqui, o não tão querido. Esse livro acabou comigo, me destruiu, 5 estrelas favoritado. Acabou comigo em todos os sentidos, assim. E ele tá bem anotadinho até. E aqui a gente vai ter a história de 4 amigos, né? Mas o foco principal dos amigos aqui é o Jude. E o Jude, ele passa por muitos problemas, ele tem muitos problemas, ele tinha muitos problemas e ele terá muitos problemas. Então, assim, ele é uma pessoa que ele não para de sofrer, sabe? Então, tudo que é ruim, tudo que pode acontecer de ruim com uma pessoa, acontece com o Jude aqui nessa história. Então, assim, é eita atrás de vixe, é tristeza atrás de depressão. E eu achei que eu não ia chorar, eu sou bem difícil de chorar, inclusive eu fiquei bem surpresa de ter chorado em Cujo. Eu sou bem difícil de chorar em livros de verdade, assim, eu posso até me emocionar, mas chorar, de rolar lágrimas, assim, é bem difícil. E eu achei que eu não ia chorar, mas assim, não tem como. É um livro muito pesado, muito forte. E tem muito gatilho. Então assim, atentem-se. Mas foi muito bom, tá? Foi 5 estrelas, só não foi favoritado, mas foi 5 estrelas.
Essa questão de favoritar ele também, de dar uma avaliação pra ele, me pegou bastante, porque é basicamente como se eu estivesse dando uma biografia de uma pessoa aqui, e bem pesada, muita coisa ruim, sabe? Então, eu vou avaliar com 3 estrelas a vida do meu amigo aqui, apesar de não ser verdade, né? Mas enfim, então, não foi um favorito por algumas questõezinhas ali, mas foi um livro maravilhoso que me fez chorar horrores. Eu fiquei toda inchada. Próxima pergunta é um livro que me deixou feliz, e aqui nós temos As Vidas e as Mortes de Severino Oedenendé. É A Vida e as Mortes, mas enfim. Esse livro aqui é um livro bem rápido de ler, e ele é muito engraçado, é um livro nacional. Ele tem muitas gírias. É um livro que se passa lá no interior, assim, então ele tem bastante gírias do interior, ele tem bastante aquela coisa puxada, aquele jeito de falar, aquelas gírias que só certos estados têm, assim, sabe? E ele é um livro que, apesar de ser nacional e se passar um pouco aqui no planeta Terra, eles passam em outros planetas porque é um livro de ficção científica. Então tem muitas cenas, assim, que eu parti o bico de dar risada. Esse livro é cheio de referências musicais, então tanto que ele tem uma parte aqui atrás, no final, que é só as músicas que são, tipo, citadas aqui no livro, sabe? É muito, tem de todo tipo. E só musicão bom, nacional, inclusive. E aqui a gente vai conhecer o Severino, então ele é metade homem, metade máquina, como nós temos aqui na capa do livro. E ele precisa combater uma pessoa ali que é do mal e tudo, né? Chamam ele porque ele é meio vida louca. E aí ele tem um amigo robô, ele tem um amigo que é uma espécie de alienígena, que é todo cabeludinho assim. E vão se juntar na decorrer da história uma capivara, e aí tem uma moça, enfim, são essa galera aqui que vai se juntar no decorrer do livro pra ir contra esse governo, digamos assim, essas pessoas. E aí, durante o livro todinho, você racha o bico, porque eles são muito engraçados, as conversas com eles são muito boas. Então ele foi um livro que me fez muito feliz, e eu li ele, tipo, em 2 dias, assim, muito rápido, porque ele é muito gostoso de ler. Então eu super recomendo, inclusive, que me fez rir horrores, adoro. Próxima pergunta, um livro que me surpreendeu, e aqui nós temos Daisy Jones The Six. Eu só li 2 livros dessa autora, que foi Daisy e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e eu amo Evelyn Hugo, eu amo esse livro. E eu peguei Daisy Jones, eu ganhei de aniversário, e eu sabia que eu poderia gostar do livro, mas não que eu iria amar. E eu adorei essa história, ele me surpreendeu demais, porque aqui a gente vai ter o The Six, que é uma banda, e Daisy Jones é uma cantora por fora. Então são histórias contadas meio separadas ali, que depois vão se juntar. Então a gente vai conhecer a banda, como que a banda virou The Six, né? E como que a Daisy Jones virou a Daisy Jones famosíssima. E, gente, aqui é famosa, aquela famosa frase, sex, drogas e rock and roll, porque é exatamente o que nós temos nesse livro, rock and roll. É exatamente o que nós temos nesse livro, sabe? Então eles são cantores, parece que você tá vendo, tipo, um documentário da vida, sei lá, dos Beatles, sei lá, Freddie Mercury, parece que você tá vendo um documentário de que realmente aconteceu, porque tem muita coisa real nesse livro, sabe? E ele me surpreendeu positivamente de uma forma que eu fiquei encantada, porque eu fiquei tão boba lendo ele. A escrita dessa autora é tão gostosa de ler, e essa história é tão fascinante, sabe? E ele é escrito como se ele fosse uma entrevista, né? Porque, na verdade, ele é uma entrevista, então ele é escrito assim. Tipo, cada pessoa fala por vez. E é muito legal porque, tipo assim, tem o Billy, né? Igual apareceu aqui. O Billy fala assim, eu falei tal coisa. E aí o outro cara, que é o guitarrista, vamos supor, fala assim, o Billy não falou tal coisa, ele falou tal coisa. E aí, tipo, tem essas controvérsias, tem essas questões de visto por outro ângulo, né? E tem a questão da Daisy Jones aqui, que vai ter todo esse envolvimento. Ela é, tipo, a estrela do pop, assim, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela nossa, as garotas adoram, querem ser ela, assim, sabe? Então, assim, é muito legal mesmo. Ele me surpreendeu demais, porque eu sabia, tipo assim, beleza, né? Eu vou ler, ele vai ser legal e tal. Mas queria ser tão bom, eu não sabia. Ele foi 5 estrelas, não foi favoritado. Mas foi 5 estrelas, eu fiquei muito surpresa. E eu tenho que ler mais livros da Taylor, porque geralmente eu não ligo muito desse de lado, mas já é o segundo que eu leio dela e que eu amo. Então eu tenho que ler mais livros da autora. Próxima pergunta é um livro que me decepcionou. Eu não tenho ele físico, vou deixar a capa aqui pra vocês, que é Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. E sim, é o livro da adaptação. E o que aconteceu? Exatamente isso. Eu fui ler esperando uma coisa e recebi outra. Esse livro é basicamente uma autobiografia do Marcelo. E a gente já tem um livro autobiografia do Marcelo, então eu achei que não ia ser, né? Então, esse livro é pra contar a história do Marcelo e da sua família, na época da ditadura militar, e eles simplesmente raptaram o pai dele, levaram o pai dele preso, e o pai dele nunca mais foi visto. O pai dele foi raptado e nunca mais foi visto, que era o Rubens Paiva. Então,
basicamente, eu peguei o livro e falei assim, vai contar a história da família, como que foi o sequestro, como que eles lidaram com isso, a mãe sozinha para criar 5 filhos. Então, era isso. E não, gente, ele vai contar a vida dele desde o comecinho, quando ele era pequeno, onde eles moraram. Inclusive, a história se passa numa cidade perto de onde eu moro aqui, em Eldorado. Fica 2 horas da minha cidade aqui, assim. Eu fiquei muito feliz, o Vale do Ribeira sendo representado. Ele fala várias cidades aqui do Vale do Ribeira, bem próximas. E então ele fala da infância dele, onde ele morou, o sítio dos avós dele, quando eles foram embora para São Paulo, ele era um moleque terrível, e que não sei o que, não sei o que. Aí fala uma hora ou outra do pai dele ali, da mãe dele, mas sempre falando dele, sabe? E aí, mesmo depois que o pai dele é raptado, que acontece tudo aquilo, ele continua falando dele, a faculdade que ele quer seguir, porque ele quer fazer tal faculdade, mas ele vai fazer tal faculdade, porque é a mesma faculdade que o pai dele fazia, e aí não sei o que, tipo assim, sabe? O livro todo falando dele. Então as cenas ali, sei lá, 100 páginas de um livro de 300, né? As 100 páginas que citou mesmo os pais dele, que citou o que aconteceu com o pai dele, que citou como que a mãe dele prosseguiu o resto da vida dela cuidando dos filhos sozinha e tudo. Essas 100 páginas aí, que infelizmente, gente, um livro de 300 e poucas páginas, deixou a desejar, sabe? Então ele foi uma decepção. Eu esperava muito mais desse livro e acabei recebendo uma autobiografia. Não era o que eu queria. Próxima pergunta, o maior livro lido até agora, então já tô com ele aqui novamente, que é Uma Vida Pequena, tá? Esse querido aqui tem 784 páginas e eu li ele em menos de um mês, eu achei que eu ia demorar muito mais. Eu tinha feito um cronograma pra mim ler ele de 31 dias, que era o mês de maio, que duraria 31 dias, e eu li com 20. Então, assim, eu achei que eu ia demorar bem mais, mas chegou numa certa parte do livro que não tinha como parar. Então, esse foi o maior livro que eu li. E tinha também a pergunta de menor livro, mas eu li vários contos, eu li vários livros pequenos, inclusive tem um aqui, que foi A Cachorra, que eu li recentemente, ele é um livro bem curtinho também. Então eu não coloquei, porque eu li bastante livros curtinhos, tem mangá também bem curtinho aqui, então não coloquei. Mas li vários livros curtinhos também, que às vezes eu gosto de pegar um conto, alguma coisa bem rápida ali, só pra acrescentar na minha TBR. Ou às vezes eu tô meio tristinha, meio querendo dar uma ressaca literária, leio um livrinho rápido ali de 100 páginas, 80 páginas, só pra me dar um gás nas minhas leituras. Então não coloquei aí, mas tem vários livros curtinhos, como por exemplo A Cachorra, que foi um que eu li recentemente. Melhor lançamento do primeiro semestre, e eu trouxe aqui Inferno no Ártico, da Cláudia Lemes. Esse livro foi lançado acho que em janeiro, bem no comecinho do semestre mesmo, do ano, e eu adorei. Ele foi um livro 4,5 estrelas, não foi um livro 5 estrelas por algumas questões, mas ele é um livro muito, muito bom. E aqui a gente vai ter a história da Bárbara, que é uma investigadora, e ela vai pro Ártico, trabalhar no Ártico, e lá é noite, né? Lá nessa parte que ela tá ali, vai durar, sei lá, 60 dias à noite, o dia não amanhece. E ela tem que lidar com isso, com essa questão, ela tem medo do escuro, então tudo isso ela tá lidando. E lidando também com um maluco assassino, né? Então tem tudo isso. A Bárbara, ela é brasileira, então o livro não se passa no Brasil, mas ela é brasileira, e esses assassinatos, essas coisas que estão acontecendo, ela acha que tem algo a ver com um negócio de ocultismo ali, um negócio mais barra pesada, sabe? E ninguém acredita nela, porque ela é mulher, e 2, por que o cara ia cometer um assassinato fazendo ocultismo? Acendendo vela e não sei o quê. Não tem porquê. E ninguém acredita nela, entendeu? Então, além dela provar que uma investigadora mulher pode sim ser uma investigadora boa, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela também tem que provar que ela tem quase certeza que o que tá acontecendo aqui é o que ela acha. E aí os caras ficam tipo, tá bom, né? Então, assim, a Bárbara, ela é maravilhosa, ela é foda demais. E é muito legal a gente ver o progresso que a Bárbara tem, desde o começo do livro até o final. No começo ela tá meio tímida, ela tá meio ressabiada ali, ela tá num ambiente novo, com homens, né, machismo que ela tem que lidar e tudo. E o final do livro, que ela tá todo tipo, sabe, eu tô certa, eu sabia e peguei o assassino e não sei o que e tal. Então, assim, é muito legal você ver essa mudança que a Bárbara tem desde o começo do livro até o final, sabe? E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma ótima investigadora. E assim, eu gostei muito, muito desse livro e ele foi o melhor lançamento do ano, né, até o mês de junho. Você tem que entender uma coisa. Eu não sou uma pessoa muito ligada, não era uma pessoa muito ligada a lançamentos. Mas de um tempo pra cá, eu venho observando bastante lançamentos, né? Então, teve algumas épocas de eu responder essa tag e eu falar, gente, não tem nenhum lançamento que eu quero, sabe? E hoje em dia já tem. Então, assim, eu não ligo muito, se chamar muito minha atenção, é muito difícil eu ficar muito assim, tipo, meu Deus, esse livro tem que vir pro Brasil, sabe?
Só que aconteceu isso sim, esse ano. Inclusive, é a próxima pergunta, né? Qual é o lançamento mais aguardado do segundo semestre? E eu vou ter que ler o título. Eu quero tanto livro e eu não sei falar. Que é O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Bem esquisito, né? Mas é o mesmo autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga e Como Vender uma Casa Mal Assombrada. Ele tem mais alguns livros. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, pra mim, é maravilhoso. Mas Como Vender uma Casa Assombrada não foi muito bom. E esse livro que veio agora, que vai vir agora no segundo semestre do Brasil, dizem que é o melhor livro do autor. Então eu estou muito empolgada para esse livro vir pro Brasil. Eu sou louca para ler ele. E ele vai vir agora no segundo semestre. Inclusive, acho que agora já em junho ou julho, ele vem pro Brasil. Eu tô muito feliz! Ai, que legal! Finalmente eu vou conseguir ler esse livro. E é isso. E esse foi um livro que eu fiquei aguardando ele vir pro Brasil, porque todo mundo falava, gente, eu li ele em inglês, ele lá na gringa, ele é o melhor livro, é muito bem falado. Apesar da tradução dele ficou meio esquisita, né? Esse título, não sei se vai chamar muita atenção das pessoas, mas enfim. Eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Próxima perguntinha, o livro mais bonito que eu comprei esse ano até agora. E aqui eu trouxe A Metade Sombria, combinando com o meu cabelo e a minha blusa. Será que eu gosto de roxo? Talvez. Esse livro aqui também da biblioteca do Stephen King, ele é maravilhoso e eu comprei ele usado, gente. Então, assim, ele veio em perfeito estado, né? E ele é muito, muito bom, já li. Então, assim, além de bonito, ele é muito bom. Ele foi 5 estrelas. E aqui nós vamos falar sobre quem? Sobre um autor que ele tinha um pseudônimo e ele matou esse pseudônimo. Ele falou, chega, eu escrevi alguns livros, não quero mais. E ele enterra o pseudônimo dele falando, tipo, não vou escrever mais livros. E aí, gente, começa a acontecer alguns assassinatos, assim, na onde ele mora. Onde ele mora não, né? Perto de onde ele mora. E esses assassinatos são cometidos por nada mais nada menos que o pseudônimo dele. O cara que ele simplesmente inventou, né? Porque o cara não existe. Mas os assassinatos começam a ser cometidos por ele, que é o George Stark. E aí, gente, aí que começa o negócio, né? E é uma coisa muito legal que tem nos livros do King, que eu adoro, por isso que eu gosto de ler em ordem cronológica, é que aqui a gente tem o xerife Alan. Eu amo ele, gente. Eu li ele lá em Trocas Macabras. E tá aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Ele é o xerife aqui, ele é um dos personagens principais aqui. E ele aparece aqui, só que aqui ele aparece antes desse livro. Ele aparece, né? A vida dele antes daquele livro ali. E assim, eu amo o Alan. Tipo, pra mim ele foi um dos melhores investigadores, xerifes, assim, que o King já escreveu. E lá no Trocas Macabras ele é melhor, porque ele tem mais visibilidade. Aqui ele também tem, mas não é aquele negócio todo assim. Apesar dele participar bastante do livro. Enfim, então isso aqui é muito legal, porque o King teve um pseudônimo, né, que era o Richard Bachman. Ele fala muito sobre isso, sobre o pseudônimo, sobre a importância do Bachman na vida dele. Então é muito legal, porque aqui você lê esse livro, você sente que parece que não foi, tipo assim, eu já li os livros do King, já li os livros do Richard Bachman. E aqui parece que foi o Bachman que escreveu. Só que é a mesma pessoa, entendeu? É o King, só que com outro nome. Então parece, é muito estranho, é muita loucura. Parece que não foi o King que escreveu esse livro, parece que foi o pseudônimo dele. E é isso que a gente tem aqui nesse livro, o pseudônimo que quer matar o autor pra ele poder viver. Porque pra um viver, o outro tem que morrer. E vice-versa, entendeu? Então, assim, é uma história muito louca, muito legal. Eu adoro quando o King pega essa questão de autores de livros sendo perseguidos, ou igual Misery, né? Ou aqui, que são questões que a gente pensa, você tá colocando a sua vida real aqui, entendeu? Então é muito, muito legal essa conexão, assim. E esse livro foi muito bom, muito bom. Ele é um livro grandinho, ele tem 463 páginas, mas ele é um livro que, assim como o Cujo, ele não é um livro tão enrolado, sabe? O King enche um pouquinho de linguiça uma ou outra, mas não tanto igual os outros livros dele. E isso é muito surpresa pra mim, porque ele é um livro de 1990, então assim, ele é um livro antigo. Então, os livros antigos do King são mais enrolados, né? Os novos que a gente tá mais acostumado com menos detalhes, menos encheção ali e tal. Isso incomoda muito os leitores, ele ter tanto detalhe nos livros, assim, né? E aqui ele não tem tanto nesse quanto em Cujo, sabe? Então, assim, sei lá, gente, foi perfeito, maravilhoso, super recomendo, apesar do tamanho dele assusta, eu li super rápido, então, assim, super recomendo. Tinha mais uma pergunta aqui também que eu não tinha colocado, mas eu resolvi colocar, por quê? Porque eu gosto de falar, porque já tá com 22 minutos de vídeo no bruto, que é o livro mais bonito que eu ganhei agora, né?
Esse aqui foi o que eu comprei e agora é o que eu ganhei até agora. Só que eu fiz aniversário em junho. Então eu ganhei bastante livros, sabe? E no meio desses livros eu ganhei bastante livro bonito, né? Então assim, eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eles estão aqui me olhando. Nós temos Psicose. Se você já viu o meu vídeo de abrindo os meus presentes, você vai ter visto todos esses livros aqui. Mas enfim, tem Gótico Mexicano, essa capa perfeita, essa edição maravilhosa. Tem Tomie, do Junjito, que eu não abri, não tirei do plástico ainda. Embora pareça que ele é simples assim, ele é maravilhoso por dentro. Então, quem conhece sabe. Quem me conhece sabe. E tem também o Bebê de Rosemary, que também é muito bonito. Então, enfim, esses foram os livros mais bonitos que eu ganhei, porque foram presentes de aniversário, eu dei bastante livro. Mas esses foram os livros mais bonitos, e coincidentemente, a maioria da Dark Side, né? Só o Junjito que não é. E a última pergunta da nossa tag, mas não menos importante, é um livro que eu quero muito ler agora, no segundo semestre. E eu tenho a minha lista de 12 livros para ler no ano, inclusive estou quase terminando essa lista. E um livro que eu tô louca para ler, que eu acho que eu vou por ele para ler agora em julho, que eu tô de férias, que é esse querido aqui que eu não sei falar o nome. E eu não vou falar mais, porque toda vez que eu falo errado. Então é esse queridinho aqui que eu comprei na Bienal. Paguei R$30, a tela de R$30 desse querido, e ainda não consegui ler. O que acontece? Como eu trabalho, estudo, faço muita coisa durante a semana, durante os meses, eu não consigo pôr, tipo, muitos livros ou livros muito grandes. E aí, como eu queria ler Uma Vida Pequena, eu falei, eu não vou pôr livro grande junto com ele. Então eu li ele em maio. E aí, em junho, eu tava lendo A Metade Sombria, que também é um livro grande. E aí, agora em julho, eu tô de férias. Então, eu vou com certeza que eu vou pôr ele na minha TBR, porque eu tô louca pra ler ele. Quando eu comprei ele na Bienal do ano passado, de 2024, eu já queria ler há muito tempo. Aí eu comprei o físico, falei, meu Deus, é agora que eu vou ler. Não li. E aí, agora, eu preciso ler, né, gente? Eu preciso ver se eu vou realmente gostar, se ele é tudo isso que o pessoal fala. O pessoal fala que ele é um livro bem pesado, né, uma história bem pesada. E aí, enfim, então eu acho que eu vou até pôr ele na minha lista de julho, na minha TBR de julho. Mas essa foi aí um balanço das minhas leituras no primeiro semestre, de janeiro a junho. E aí, final do ano, eu trago um resumão aí que eu gosto de trazer os melhores livros, os piores livros. E a minha TBR, a minha lista de 12 livros para ler durante o ano, os 12 livros encalhados. Que eu, como eu já dei um spoiler aí, tá indo bem a minha lista. Então, assim, também trago no final do ano para vocês se eu conseguir ler tudo, o que eu li, o que eu não li, o que eu abandonei, o que eu me desfiz. Enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro responder essa tag. E eu gosto de responder tags em geral. Tipo, perguntas e respostas. Adoro. E eu amo essa tag, 50%, acho ela um máximo. E é isso, gente. Esse foi um balancinho de leituras aí do primeiro semestre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quase 30 minutos hablando. Eu não gosto, né? Mas foi isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar, por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo.